Glória a Deus. Nós vamos estar de pé em reverência à palavra de Deus. Livro de Jó, no seu capítulo 14, nós leremos do verso 7 ao verso 9. Livro de Jó, capítulo 14, nós leremos do verso 7 ao verso de número 9. Texto da palavra de Deus está sendo projetada, mas nós vamos abrir e nós convidamos a todos a fecharem os olhos e cada um de nós vai fazer uma oração. Você vai orar para que Deus possa falar com você pela palavra. Senhor, nós queremos bendizer ao Teu nome, porque já oramos, clamamos, glorificamos ao Teu nome. Tivemos o privilégio de cantar louvores a Ti. E agora diante do Teu altar está a Tua palavra, que é viva. E suplicamos, Senhor, fala ao nosso coração. Nos dá uma bênção, que possamos ser alimentados por aquilo que é profético. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. O texto diz assim: porque a esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos assentar. O texto, ele traz 3 momentos muito profundos, porque o texto começa mesmo com um porquê, mas ele não é uma pergunta, mas o texto ele traz uma afirmação, uma verdade, que não muda, que não vai ser superada por nada nesta vida, porque a palavra ela sempre vai trazer profeticamente e vai apontar para o projeto de salvação. E para o centro desse projeto, que é a pessoa do Senhor Jesus. E o texto ele começa com essa afirmação falando sobre a árvore cortada. E Deus ele vai trazer na Bíblia, em vários momentos, ele vai mostrar o homem de diversas maneiras. Na sua limitação, na sua fragilidade, nas nossas fraquezas. E o Senhor também ele nos vê como árvores. Árvores plantadas. Mas a árvore, para que ela possa ter o seu valor, ela tem que dar frutos. E ela tem que estar plantada no lugar certo. Da mesma maneira que quando Deus ele plantou ali o jardim, e Ele colocou o homem ali era o lugar certo para o homem. E nós temos que entender isso. O lugar certo para nós é na presença do Senhor. O lugar certo para nós é na presença de Deus, é aos pés de Jesus. Não há outro lugar para nós. Não há outra opção para as nossas vidas a não ser na presença do Senhor. Mas o texto diz assim, porque a esperança para a árvore que se for cortada. É uma verdade. Porque um dia o homem peca e ele é cortada a comunhão dele com o Senhor. No pecado do homem, o homem ele é arrancado da presença de Deus. Ele se afasta e ele sofre. Mas o texto diz que mesmo para a árvore cortada há esperança. E nós podemos glorificar ao Senhor, porque esta esperança é Jesus. Esta esperança é Jesus nas nossas vidas. Porque através do sangue dele, da morte dele, o nosso pecado foi perdoado. Através do sacrifício de Jesus, você está de novo na presença do Senhor. Então o maior obstáculo que havia
esse obstáculo foi superado. Porque eu digo assim, porque se for cortado, ainda se renovará. E nós temos que entender isso. A morte de Jesus tem esse significado para nós. A morte de Jesus tem esse preço para nós. E qual é o preço da morte de Jesus? Nós fomos renovados. Nós fomos vivificados. Nós fomos transformados. Nós agora temos uma nova vida, uma esperança, uma certeza de que um dia nós vamos estar com o Senhor por toda a eternidade. Então essa é a grande bênção para nós. Então Jó, ele profetiza isso, a árvore cortada, ela vai ser renovada. Porque Jesus, ele faz isso na nossa vida. E se você está aqui nesta noite, talvez você viveu uma experiência difícil, talvez você enfrentou muitos problemas, mas a mesma palavra para você nesta noite, há esperança para a sua vida. Jesus está presente neste lugar para renovar a sua vida, a sua alegria, a sua comunhão, as suas forças, a sua fé, a sua esperança. E quando nós vivemos essa experiência em Jesus, o texto continua, e não cessarão os seus renovos. Que coisa gloriosa! Todo dia há renovo na presença do Senhor. Todo dia há esperança na presença do Senhor. Todo dia há paz na presença do Senhor. Não importa o que nós passemos. Não importa o que nós estamos vivendo, não importa o que você está vivendo hoje. O texto ele diz, os renovos não cessarão, porque as misericórdias do Senhor são eternas. Porque a benignidade do Senhor ela não se acaba. Porque o amor do Senhor é maior do que qualquer coisa nesta vida. E essa grande bênção para nós. E nós vamos cantar o louvor. É que esse louvor que você solou? Dedilhou? É esse louvor que nós vamos cantar agora. Porque é esta palavra que Deus está trazendo para cada um de nós. E qual palavra, pastor? A esperança. Mas eu estou doente, a esperança. Mas eu estou cansado, a esperança. Mas eu estou com o meu lar, com muitos problemas, a esperança. Porque Jesus, Ele está presente neste lugar. E Ele opera, Ele traz o renovo, Ele traz a alegria. Ele fortalece o homem na presença dEle. Feche os seus olhos e deixe o Espírito Santo operar na sua vida. A esperança para a árvore cortada, ela vai ser renovada. A esperança para a sua vida, porque Jesus está presente neste lugar. Derek Andre Rai, sou me Andre Rai. Glória a Jesus. Glória a Deus. A esperança. Santo, santo é o nome do Senhor. A esperança.
Glória a Deus. Jesus está aqui, ao cheiro das águas. Toda a igreja glorifica ao Senhor. E dará-nos como a cantar, ao cheiro das águas brotará. Pois o Senhor comigo está, se tudo novo Ele fará. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a plantar. Ao cheiro das águas brotará, pois o Senhor comigo está, se tudo novo Ele fará. Então essa é a experiência, esta bênção, a esperança, porque Jesus está neste lugar. É esta vitória, Jesus está presente na sua vida. Jesus quer fazer morada nos nossos corações. Jesus está aqui. É a grande bênção para nós. Então a árvore cortada, um dia nós não tínhamos direito a nada mais. Orar, chorar aos pés do Senhor, clamar, glorificar, estar na casa dEle, mas pelo sangue de Jesus nós estamos aqui. Nós vivemos esta esperança, nós vivemos o renovo do Senhor todos os dias. É o que Isaías profetizou: e brotará o renovo no tronco de Jessé. É esta bênção para nós. Mas o segundo versículo, ele vai dizer agora de um momento difícil. Porque quando nós olhamos para a árvore, o segredo da vida da árvore são as raízes. Porque é através das raízes que ela vai buscar água, os nutrientes. Às vezes você olha para uma árvore e você não sabe o que está acontecendo na profundidade. E é por isso que nós oramos. Por isso que é importante você orar. Porque a busca da água ali, dos nutrientes pelas raízes, aponta para a nossa busca. Quanto mais nós buscamos, mais nós nos alimentamos do Senhor. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós o amamos. Quanto mais nós entendemos a vontade dEle, mais servos nós somos. É buscar. Mas o texto diz assim, que a raiz envelhece na terra. É esse mundo mau. Esse mundo mau, ele envelhece a raiz. A fé, às vezes as lutas, as provas, as preocupações, elas envelhecem a nossa experiência com o Senhor. E às vezes você corre o dia todo buscando uma solução e você se esquece que você tem que fazer como a raiz. Buscar a água, dobrar os joelhos e orar ao Senhor. Ah, mas se eu não orar, aí o resultado ali, a Bíblia diz que o tronco morre. E o tronco fala da estrutura da árvore. Então quando nós oramos, nós somos fortalecidos. Porque aquele que é forte, ele habita em nós. E esse é o grande mistério. A força dos servos, são relatados na Bíblia, não estavam na força deles, mas nos joelhos, na fé, na confiança no Senhor, na entrega ao Senhor. Mas o texto diz que quando a raiz envelhece,
morre o tronco no pó. Mas Deus nos chamou aqui nesta noite não para morrermos no pó, mas para sermos levantados do pó, para vivermos essa experiência, porque quando nós oramos, Deus Ele opera, Deus Ele age, e o último verso diz isso, porque o texto diz assim: ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui, para sentir o cheiro das águas, para sentir a presença poderosa do Espírito Santo, para sermos tocados pelo Senhor. E você vai pedir: Senhor, eu vou sair da tua casa nessa noite diferente, tocado pelo teu Espírito. O Senhor mostrava uma árvore que estava para morrer, na visão que o Senhor deu no culto profético, as raízes velhas, e na visão o servo tinha plena ciência, a primeira ventania ela vai ser derrubada. Mas o Senhor mostrava que uma chuva ela caía, e à medida que a água tocava naquela árvore, ela começava a se renovar. Esse é o milagre na nossa vida. Deus, Ele quer renovar cada um de nós. O Senhor mostrava que uma fonte, ela jorrava. Esta bênção, renovo todo dia. Deus, Ele opera todos os dias da nossa vida. E essa fonte jorrava águas cristalinas diante do altar. Mas alguns de nós não tínhamos como chegar à fonte. Mas um anjo com uma jarra de bronze, ele pegava aquela água. Por que o Senhor está mostrando isso? Porque através da justiça, da morte de Jesus, do único mediador que é o Senhor Jesus, nós temos acesso à fonte das águas. E essa água ela é levada para nós. Nós tínhamos vasos de barros e os nossos barros eram cheios. É outra forma de Deus nos ver como barro, como vasos nas mãos dEle. E é isso que Deus quer fazer conosco. Há esperança, porque Jesus Ele está aqui. E nós vamos estar de joelhos nesse momento. Cada um. Você vai pedir: Senhor, hoje eu quero sentir o cheiro das águas. Senhor, hoje eu quero ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero ser renovado. Eu quero dar frutos para o Senhor. Eu quero ser como a água plantada junto aos ribeiros. Peça isso ao Senhor. Feche os seus olhos. Ora ao Senhor. Pai, mais uma vez estou aqui, tão dependente do Teu amor, o Teu poder me põe de pé. Tão frágil sou, mas Tua bondade me sustenta por onde eu for. É na Tua presença que eu sou fortalecido. Descansar em Tua provisão é o que eu preciso. É na Tua presença que eu sou fortalecido. Descansar em Tua provisão é o que eu preciso. Acalma o meu coração, Peço isso ao Senhor, Ele acalmar o seu coração. pois abrigo Diáconos de encontro pé. em Teus braços.
Ora ao Senhor neste momento. Deus, abre os meus olhos para que eu possa ver que os teus planos são maiores que os meus. Dá-me mais fé para crer. Eu sou teu Deus que fala contigo, o teu caminho tenho em minhas mãos. É na tua presença que eu sou fortalecido. Descansar em tua provisão é o que eu preciso. É na tua presença que eu sou fortalecido. Descansar em tua provisão é o que eu preciso. Erekandre Shire Rei Sou Mikandre Rai.